Tá, então assim, ó, Peraí, deixa eu só ver se alguém entrou aqui. Não. Ó, gente, na semana passada, eu acho que essa tela aqui vocês estão conseguindo ver, né? A tela aqui do Jamboard, né? Legal, beleza. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre esse lance aí de transformações químicas, transformações físicas, tá? Bom, café com leite, né? Para quem toma café com leite de manhã, né? O café com leite. Esse café com leite aí, ele, né, normalmente vai um pouquinho de açúcar, né? Claro que tem gente que toma sem açúcar, mas normalmente ele vai um pouquinho de açúcar nesse café. Esse aqui que a gente está vendo aqui, essa imagem no canto esquerdo aqui. Só para a gente relembrar, gente, vocês lembram lá quando a gente falou do açúcar, quando o açúcar ele era solubilizado em água? Aqui, no caso, ele está sendo solubilizado em leite, mas o leite, a maior parte da composição do leite é a água também, né? Isso aí não vai mudar muita coisa. Vocês lembram se essa era uma transformação físico-química? Só para a gente lembrar. Vocês lembram? Aliás, eu nem sei, né? Vocês tomam um café com leite de manhã ou tomam um Nescau, um todinho, um Nesquik, um chocolate? E aí? Que também não muda, né? Também é açúcar, tá? Vocês lembram disso aqui? Lembra que a gente tinha falado que a sacarose, que o açúcar, ele, quando era solubilizado na água, dava origem a um fenômeno, né? Que poderia ser um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Ó, a gente só está solubilizando açúcar ali, vocês lembram? E aí, chuta. Um chute. Café preto. Tudo bem, não tem problema, Markinski. Pode ser preto, pode ser com leite. Agora, se for preto, a gente está considerando aqui a situação desse café, ele tá com açúcar, tá? Considera o café com açúcar. Então, se tu toma um café com açúcar, é essa situação aqui que a gente está querendo simular, entendeu? É um café com açúcar. Se eu colocar açúcar ali nesse café, vai ser uma transformação física ou química? E aí? Força. O que vocês acham? E aí? Gente, tá fácil, hein? Transformação física ou química? Olha ali, vou botar até a imagem dele de novo. Esse aqui faz até a espuminha. Tá, vocês não lembram, ó. Café, bom, só açúcar em qualquer coisa. Lembra que o açúcar em qualquer coisa, tá? Lembra que ele simplesmente se dissolve, ó. Ele só se dissolve aqui, ó. Ficam umas partículas separadinhas, tá? Pensa que são esse monte de bolinha aqui sendo as minhas moléculas de sacarose, tá? Então, aqui eu tenho uma transformação física, tá? Então, primeiro, ó, se lá ele sequinho, ele tá todo juntinho, o açúcar, aqui ele fica todo separadinho, tá? Ele não muda. Tudo bem? Então, ó, isso aqui é físico, tá? Isso aqui é físico, vou botar um F de físico, tá? Não tem transformação química aqui, não tem reação química, tá? Ó, agora estamos indo para essa outra imagem aqui. Olha lá a Coca-Cola com Mentos. Aqui, na verdade, eles fazem com Mentos e Coca-Cola, mas pode ser feito também com refrigerante, né? Isso aqui é famoso, esse lance aqui da Coca-Cola com Mentos, né? E aí, vocês lembram? O que vocês acham? Joga um monte de Mentos lá e o negócio começa a espumar. Forma aí esse jato de gás. Esse gás sendo deslocado. E aí, a gente tem aqui uma transformação física ou química? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui se alguém se arrisca no chat. Não. Química. Ô, Vicenzo, olha só. Se a gente for olhar, ó, se tu pega se tu pega a Coca-Cola e bota açúcar, vai espumar. Vai aparecer um monte de vai aparecer um monte de gás saindo. Se a gente botar sal, ela vai aparecer um monte de gás saindo. Se a gente botar areia, vai aparecer um monte de gás saindo. Então, as partículas físicas que estão sendo adicionadas ali, elas são apenas um subterfúgio para esse gás poder escapar. Como ele está ali a alta pressão, ele vai se agarrar nessa pastilhinha aí de Mentos
e vai embora, sabe? Então, isso é só gás saindo, é só isso, tá? A gente não tem aqui uma transformação química, a gente não tem uma substância sendo transformada em outra. E aí, assim, ó, vocês já devem ter, não sei se vocês fizeram isso, mas, por exemplo, se a gente tenta fazer com outro tipo de balas, porque já me perguntaram isso, por que tem que ser com mentos? Não pode ser com outro tipo de bala? Tem aquelas balas assim mais lisinha, tem aquelas balas de hortelã que são lisas, né? Não pode ser com algum outro tipo. O problema é que com mentos dá certo, porque ele é uma balinha que ela é mais molinha e ela é mais porosa, né? Mas pode ser com qualquer outra desse mesmo tipo aí que a gente vai ter esse fenômeno também. E não precisa ser com Coca-Cola, pode ser com outro refrigerante também. Né? A Coca-Cola normalmente tem bastante gás ali dentro, né? Por isso que fica bonito ali o efeito com a Coca-Cola, tá bom? Então, ó, lembrando, isso aqui é físico também, tá? Tudo bem? Tá bom, Bianca? Não, mas é aí que tá, não é reação, viu, Vicenço? É só gás saindo, só isso. Não está produzindo nada ali de novo. É só o gás que está ali pressurizado e está saindo, só isso. Tá? Se nós estivéssemos no laboratório, com certeza ia estar fazendo uma bomba de Coca-Cola, uma bomba de. Porque dá certo com Fanta, dá certo com Sprite, dá para fazer com outros refrigerantes também, não tem problema. Revisando aqui também, só revisando de novo, um frango assado, né, um galeto bonito, dourado, né, ele fica com essa cor bonita, né. Se a gente for parar para pensar aí, o frango, né, o frango assim, saindo, né, saindo do forno, essa reação aí que produziu essa cor dourada, crocante, bonita, é uma reação física ou uma reação química? O que vocês acham? Olha ali para o frango de novo. Olha que bonito. Porque assim, a gente bota ele, né? Ele tá cruzão, ele tá bem branquinho, né? E aí a gente bota ele no forno, assim, ele fica todo bonitão. Bonito, né? Dourado. E aí? O que vocês acham? Será que isso aqui é uma reação física ou uma reação química? Para ele ficar assim, bonitão. E aí? É assim, ó, a Karine aqui, ó, a Maria Eduarda botaram ali, sim, vocês têm razão, é isso aí. Ela é química, tá? É uma reação química, tá? Porque aqui eu tô tendo reação de polimerização, tá? Aqui a gente tem proteína, tem carboidrato, e eles em alta temperatura reagem entre si, né, para formar os compostos de Maillard lá que eles falam, que é uma reação química bem famosa ali na gastronomia. Até eu cheguei a comentar isso com a turma da manhã, uma coisa interessante é que eu recebi de uns grupos de WhatsApp, porque grupo de família é tudo de bom, né? Vem cada pérola que é muito interessante, assim, né? Merece um estudo. E aí, a postagem que eu recebi é que aquelas panelas air fry, vocês conhecem, né? Aquelas panelas, tem de várias marcas, tem Philips, tem Philco, essas panelas sem óleo, né? Essas air fry, elas produziriam uma substância cancerígena, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. E aí eu recebi essa postagem, né? E fui atrás para ver, até porque eu tenho uma panela dessas, né? Então eu fiquei intrigada, né? Poxa, será que daqui a pouco eu posso estar induzindo câncer em mim, na minha família, e não estou sabendo? Mas se a gente for observar essas panelas, na verdade é tipo um mini forninho, né? Elas têm uma temperatura que varia entre 120 e 200 graus, e a reação que rola ali dentro é como se fosse colocar um negócio no forno. Então o pessoal faz chips, faz batata frita, faz pastel, e assim, o resultado que a gente tem é muito bom, é o resultado que se tem se fosse botar um negócio no forno, só que ali é um forninho pequenininho, então é mais prático, às vezes se cozinha para um número menor de pessoas, né, então ela acaba sendo prática porque ela é portátil, né, ela é fácil de mexer. Mas em relação à produção, por exemplo, se essas panelas air fry, elas produzem substâncias cancerígenas, botar qualquer coisa no forno também iria produzir substância cancerígena, da mesma forma que uma pizza, que um bolo, que tudo que a gente faz no forno. Né? Então, e ali fala que produz uma substância chamada acrilamida, essa substância é produzida de qualquer forma no forno também. Né? Então, a gente percebe que
que é uma fake, né? E pior que essas fakes se espalham muito mais rápido do que as informações verdadeiras, né? Ó, e aqui do lado, deixa eu só ver ali o WhatsApp, ó, aqui do ladinho tem aqui é um caramelo, né? Pega o açúcar e coloca no fogão ali e faz um caramelo. Tem gente que faz em banho-maria, tem outras que fazem. Tem várias receitas diferentes, né? Para fazer esse caramelo aqui, que é feito com açúcar. A cor, ela tá parecida, né? Tá parecida aqui com franguinho, né? E aí, o que vocês acham? Será que isso aqui é físico ou químico? Aqui, né, as gurias ali, acho que a Maria Eduarda ali, né? O pessoal já tinha respondido que aqui é química e aqui. Será que é química também? O que vocês acham? Deixa eu ver. Ah, foi a Karine que respondeu aqui antes. Ó, ó, Maria Eduarda é química também, tá? Não é a mesma reação, mas ela é química também. Eu tô gerando um outro negócio diferente. Isso aqui não é mais açúcar, tá? Não é mais o açúcar branquinho. Quer dizer, aqui eu tô falando de açúcar refinado, né? Quando eu falo em açúcar branquinho. Mas já não é mais o mesmo açúcar. Aqui é uma reação de caramelização que a gente chama. Então, aqui, aquelas bolinhas ali, aquelas moléculas de sacarose, elas vão se fundindo umas nas outras para formar polímeros, né? E aí forma essa calda. E tem gente que faz o caramelo mais grosso, né? Deixa um pouco mais de tempo. Aí tem que ter um cuidado também para não queimar, porque senão daqui a pouco tu forma carvão, né? Queima o caramelo. Então, isso aqui é uma reação química, porque você está gerando outra coisa. Né? A partir do momento em que se gera outra coisa, se gera outro produto diferente, a gente tem uma reação química, certo? Pois bem, eu tinha. Tudo bem, gente? Acho que isso aqui deu, né? Matamos isso aí, né? Bem, bem tranquilo. Eu tinha deixado ali no grupo um videozinho sobre chuva ácida, que é um tema que tem tudo a ver, né, com o que a gente vai falar aí hoje, e que tem a ver com essas reações. Partindo para frente, agora que a gente já sabe, então, diferenciar entre uma transformação física e uma transformação química, tá? Não são só não são só os únicos tipos de transformações que tem, tá? A gente não tem a transformação física, que é só a mudança de estado, e a gente tem a transformação química, que é quando a gente produz outras coisas. Tá? Mas nós também temos essa outra aqui, tá? Ó. Ó, aqui, viu esse vídeo? Aqui, tá? No vídeo ali, a gente tem uma transformação nuclear, a gente tem uma reação nuclear, então a gente tem transformação física, a gente tem reação química, porque não precisa mais ficar falando transformação química, a gente pode falar só reação química, e a gente tem uma reação nuclear, tá? Lá no segundo ano vocês veem o que são as reações nucleares, tá? Então, a gente vai perceber que a reação química, ela sempre vai ocorrer quando tem transferência de elétrons na eletrosfera, e a nuclear, que é mais conhecida aqui pelas bombas atômicas, mas claro que tem outros exemplos também das reações nucleares, ela já vai acontecer quando eu tiver mudança no núcleo do átomo. Voltando para cá, então, aqui vocês estão vendo uma charge, né? Eu tenho duas criaturas caminhando, são caveiras, e aí a criatura menor, que parece ser uma criança, fala para o pai, pai, o que são as chuvas ácidas, né? Bom, o que vocês, qual é a concepção de vocês, assim, a concepção, eu sei que vocês já tiveram esse conteúdo ali da parte de óxidos, a gente conversa um pouquinho sobre isso, vocês devem ter visto alguma coisa ali na parte de ciências também, e claro que é um tema que de uma certa forma, de vez em quando isso é citado aí na mídia, né, como um problema ambiental. Mas na concepção de vocês, tentando entender qual é a concepção prévia, o que vocês poderiam me dizer, assim, o que vocês acham que é uma chuva ácida? Sem ver nada, sem ver definição nenhuma, assim, qual é a primeira coisa, assim, que passa na cabeça de vocês quando vê esse termo, chuva ácida? O que vocês acham? Uma chuva que queima, só ela corrói a pele, assim. Isso. Que é uma chuva, tu vê que o tema já está dizendo, né, que é uma chuva que tem um pH normal daquela chuva que a gente comumente conhece. Então, é uma chuva que não tem um pH normal, uma chuva que tem um pH um pouco mais ácido, né.
E aí a Bianca falou a respeito da corrosão, e ela tem razão, ela causa prejuízos aos seres vivos, causa prejuízos aos metais, porque corrói metal também, né? Queima as plantas, então a chuva ácida é um problema. Na opinião de vocês, será que Santa Catarina tem chuva ácida? Será que aqui em Santa Catarina a gente tem ocorrência de chuva ácida? O que vocês acham? E a Maria Eduarda lhe botou que acha que sim, tá? Ó, se a gente for olhar, se fosse hoje, porque assim, a gente sabe que a poluição atmosférica ela está relacionada, né, com a chuva ácida. Se hoje, assim, vocês tivessem que chutar, assim, uma região de Santa Catarina, não, eu acho que Santa Catarina tem chuva ácida. E mais especificamente, em qual região, assim, que vocês chutariam, assim, que tem mais chuva ácida, assim, que tem ocorrência de chuva ácida? O que vocês acham? Qual é a região que vocês chutariam, assim? Tipo, no sul, Florianópolis, Grande Florianópolis, oeste, Garopaba, não sei. Imbituba, Criciúma. Ó, a Bianca colocou Criciúma. É Tubarão. E por que tu pensou em Tubarão, Maria Eduarda? Acho que a Maria Eduarda, a Bianca chegou bem perto, e acho que a Maria Eduarda matou onde eu queria chegar. É isso. Então, ó, quando a gente vai para Tubarão, né? Quando a gente vai lá para o sul, né? Tubarão tem a Jorge Lacerda, né? Tubarão tem a Jorge Lacerda, que é uma usina termoelétrica. Lá, então, eles produzem energia elétrica através da queima do carvão, né? Então, ali a gente sabe que existe a emissão de muitos tipos de gases, né? Gases do tipo CO2, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Então, todos esses gases aqui, né, são. A gente sabe que são gases poluentes. Esse daqui, mas CO2 é um gás poluente. Por que CO2 é um gás poluente? Eu não tô liberando CO2, né, eu inspiro oxigênio, expiro CO2, por que CO2 é um gás poluente? Né? Esse daqui, tá, o CO2, junto com o metano, são considerados gases de efeito estufa, então eles ajudam, né, de uma certa forma, aumentar a temperatura do planeta. O efeito estufa é importante para nós, a gente precisa, porque ele mantém o planeta aquecido, só que em excesso desses gases, a temperatura aumenta um pouquinho mais do que deveria, né? Aí depois, então, a gente tem esses outros gases aqui. Então, esses outros gases, eles estão associados, então, à formação da tal da chuva ácida, e esse daqui, mais especificamente, ao efeito estufa, tá? Lá, então, por que a Maria Eduarda, ó, a Bianca colocou Criciúma, né? Porque sabe que lá tem um número grande de indústrias. E a Maria Eduarda botou Tubarão também, penso, né, também por causa da Jorge Lacerda. Então, de fato, hoje, a região sul, tá, a região sul do Brasil, que engloba a parte ali de Criciúma, de Tubarão, tá, Jaguaruna, parte de Sangão ali, que tem aquelas olarias, eu não sei quem é do sul ali, para quem vai mais para o sul, passa ali por tem o Morro da Fumaça, tem Sangão, aí depois tem Araranguá, toda aquela parte ali tem um monte de olaria, vocês já devem ter visto aquela fumaçada ali, né, aquelas fábricas todas, então, aquela queima, toda aquela fumaça ali emitida, ela auxilia, então, na formação desses compostos, e especialmente na região de Tubarão tem um monte de trabalhos que mostram a ocorrência da chuva ácida, tá? Então, assim, ó, a chuva ácida, por que a chuva é ácida, né? Ela é naturalmente ácida, por causa do gás carbônico, tá? Mas a chuva ácida, ela ocorre, tá? Porque esses caras aqui, ó, o CO2, o CO3, ó, o CO3, ele vai reagir com a água, tá? E aí, ó, vou mostrar aqui essa equação química. Agora vocês já estão mais craques em equação química, né? Fizeram ali o trabalho da bancada virtual, então a gente escreve essas equações químicas para representar reações químicas. Ó, e aí o que acontece? Esses gases aqui, eles reagem com a água para formar ácido sulfúrico. O enxofre reage
com a água para formar ácido sulfúrico e o nitrogênio reage para formar ácido nítrico, tá? Cara, e ácido sulfúrico e ácido nítrico na pele, na nossa pele, nos metais, nos animais, nas plantas. Então, sim, tá? Então, causa queimadura, sim, tá? Ok? E aí, assim, se a gente for observar, tá? Das reações químicas, a gente tem 4 tipos de reações químicas, tá? Tem a reação de adição, que é essa que a gente está vendo, e tem mais outros 3 tipos. Por que eu estou chamando isso aqui de reação de adição? Tá vendo que aqui, ó, essa aqui é a forma genérica de representação de uma equação química, tá? Que eu estou mostrando aqui pelas bolinhas, tá? Então, aqui, ó, tudo que tem antes da setinha, tá? Ó, tudo que tá aqui, ó, do lado esquerdo da setinha, eu chamo de reagentes, tá? Então, tudo que tá do lado esquerdo da setinha são os reagentes, e tudo que tá do lado direito são os produtos, tá? É os produtos da minha reação. Então, esses caras aqui, ó, eles reagem entre si para dar origem a esse produto. E esse aqui é o primeiro exemplo, é o primeiro tipo, então, de reação que vocês vão observar. Por que a gente começa pela chuva ácida? Porque a chuva ácida, a formação da chuva ácida, tá? Ele é um exemplo muito fácil de entender, tá? Aqui a questão dessa reação de síntese, por quê? Porque aqui eu tenho 2 reagentes, olha aqui a bolinha, ó, o A, cadê? Ó, o A reage com o B para formar o B, tá vendo? Eu tenho 2, eu tenho reagente 1, reagente 2, que forma esse cara aqui. E aqui também, ó, a mesma coisa, ó, eu tenho essa molécula que reage com essa outra molécula para dar origem ao ácido sulfúrico. Tudo bem? Então, ó, a primeira reação é essa reação aqui de adição ou de síntese. Ah, por que adição? Porque tá aqui, ó, tá somando esse cara, mas esse forma somente esse. Então, é o primeiro tipo de reação química que eu tenho é reação de adição. Tudo bem? Deixa eu só ver se ninguém tá chorando ali no chat, tá? Qualquer problema, me avisem. Aqui, ó. Olha só. O primeiro tipo de reação é aquela que soma, né? Então, eu tinha os 2 reagentes, puf, se juntaram, formaram o produto. Se eu tenho 2 reagentes que eles podem se juntar, eu também posso ter um reagente que pode separar, né? Então, aqui é o exemplo, né? É justamente o exemplo oposto do outro. É o segundo tipo de reação que eu tenho. Se eu tenho reação de adição, uma reação química entre 2 reagentes podem se juntar para formar um produto, eu também tenho a possibilidade de ter uma reação em que eu tenho a molécula aqui junta e ela, puf, de se separar. Ó, que é o que acontece aqui, ó. Ó, o AB, ó, separou aqui, ó, separou para formar o A mais o B, tá? Olha um exemplo aqui, ó, um exemplo disso. Por exemplo, o ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, ele se decompõe para formar CO2 e água. Ah, mas onde é que está essa reação? Essa reação, ela tá? Sempre quando vocês tomam a água com gás, sempre quando vocês tomam um refrigerante, sempre quando a gente toma a própria água, porque a água da chuva, ela é naturalmente ácida, né? Só que ela não é tão ácida assim quanto a chuva ácida, né? A água da chuva, ela tem um pH ali que varia entre 6 e um pouquinho. Já uma chuva ácida pode ter pH 4, pH 4,5, né? Então, veja que a chuva ácida ela é bem mais ácida do que o pH normal de uma chuva comum, né? Então, ó, o ácido carbônico é o ácido, então, que está ali nos refrigerantes, né? Não é só esse, né? Mas que faz parte desses refrigerantes. Por quê? Porque ali é injetado o gás carbônico, o CO2. Então, para quem tomar uma água com gás, tem muita gente que prefere tomar uma água mineral com gás do que sem gás. Tem que estar ciente que vai estar ingerindo uma água mais ácida. Ah, mas tem problema dessa água estar um pouco mais ácida? Não tem problema, tá? Porque esse aqui, ele é um ácido fraco, não vai afetar em nada, não vai te dar nada de azia. Por quê? Certo. Porque o ácido do nosso estômago tem pH 1, pH 2, né? O ácido do nosso estômago ele é muito mais forte do que isso.
Então, não vai ter problema, não vai ter problema nenhum. O ácido do nosso estômago, ele é tão forte que tem uma doença, né, que algumas pessoas têm, né, que é a bulimia, né, aquelas pessoas que se alimentam e depois colocam a mão na garganta para vomitar. E muitas vezes essas pessoas, elas ficam com os dentes todos danificados, por quê? Porque o nosso dente, ele é composto por uma substância chamada hidroxiapatita, que é uma substância básica. E o que acontece? Como o pH do nosso estômago, ele é muito ácido, ou seja, um vômito também é ácido, ele começa a reagir com o esmalte dos dentes. Então, normalmente a saúde dentária das pessoas que fazem essa prática aí de vomitar depois de comer, acaba ficando prejudicada por causa disso. O esmalte dos dentes acaba sendo atacado por causa do ácido. Bom, então aqui, ó, o que eu tenho? Voltando aqui com o exemplo, eu tenho o ácido carbônico que dá origem a 2. Ó, o ácido carbônico, ele se decompõe formando o CO2 mais a água, parecidinho com esse modelinho que eu tenho aqui em cima, tá? Então, esse tipo, a gente chama então de reação de decomposição ou análise, né? Decomposição porque está se decompondo, está se dividindo, tá? Tudo bem? Até agora, tranquilo. Sim, ó. Aqui eu coloquei embaixo, como a gente está aí puxando um pouquinho e dando exemplos da parte de meio ambiente, eu coloquei aqui esse ciclo de Chapman, que é um ciclo muito famoso para quem estuda a parte da química atmosférica, tá? E aí o que acontece? Aqui, o que a gente tem? A gente tem, ó, vocês podem observar aqui, ó, eu tenho o gás oxigênio, tá? E o gás ozônio. Olha a diferença entre o oxigênio e o ozônio. A única diferença é que o ozônio tem um átomo a mais de oxigênio formando a molécula. E o que acontece? A camada de ozônio ela é super importante para o planeta, por quê? Porque ela acaba absorvendo a maior parte da radiação ultravioleta que é emitida pelo Sol e que é nociva, que provoca câncer, que rola tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, como é que eles fazem, né? Como é que acontece o processo? Ó, o ozônio recebe, então, a radiação, recebe a luz e se divide em 2 átomos de oxigênio. E aqui também, ó, o ozônio, ele recebe a radiação e se divide. Opa, peraí, erro. Correção, corrige. Aqui, ó, tá? Ele se divide, ó, produz oxigênio mais oxigênio e esse oxigênio mais o O2. Tá? E aí o que acontece? Eles formam essas espécies aqui que reagem entre si de novo para formar o oxigênio, o ozônio e o oxigênio de novo, tá? Então, assim, na atmosfera, a gente tem a todo instante reação de decomposição e reação de adição. O ozônio está se dividindo para absorver a radiação e depois se junta de novo. E aí, esse ciclo, ele continua. O ozônio é desfeito e é refeito, desfeito e refeito. Por que aqueles CFCs, esses gases destruidores da camada de ozônio são tão horrorosos, são tão ruins? Porque ele justamente interfere nesse ciclo, tá, de produção do ozônio. Quando o ozônio quebra, o CFC está ali no meio, ele evita que o ozônio se forme novamente, né? E aí, são exemplos aí clássicos que a gente pode citar, então, de reações de adição e decomposição. Tudo bem? Deixa eu só ver se não tem nada ali, tá? Beleza. Então, esse é o segundo tipo, tá? É o segundo tipo de reação que a gente tem, tá? Bom, e aí, gente, assim, ó, a camada de ozônio, a gente sabe que tem um buraco gigante, tem aí o protocolo de Montreal, tem o Tratado de Paris, tem várias reuniões, né, que os países eles fazem para tentar, então, reduzir o consumo, né, desses CFCs, esses clorofluorcarbonetos, que são tão maléficos para a camada de ozônio, mas, de fato, o buraco ele nunca teve tão grande, né, infelizmente, e há projeções que dizem que se a gente parasse de emitir CFC exatamente agora, lá por 2050, talvez o buraco esteja tapado, né, entre aspas, né, usando uma linguagem mais coloquial. Bom, um outro tipo de reação, tá, que a gente vê aí bastante também,
tá? O terceiro tipo de reação que a gente tem são essas reações de deslocamento, ou que a gente chama de troca simples também, tá? Bom, eu trago aqui para vocês, então, essa imagem, tá? Essa imagem aqui é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? E aí, como eu falei, se nós estivéssemos no laboratório, a gente faria essa experiência, porque é uma experiência muito bonita. Bonita por quê? Porque essa substância aqui, ó, que vocês estão vendo, o sulfato de cobre, ela é uma substância azul, ela é muito bonita, tá? E o que acontece? O cobre metálico, vocês já viram, ele é um metal avermelhado. Só que a solução dele é bem azul, né? Por quê? Porque a gente sabe que uma coisa é o cobre metálico, né? Ó, o cobre no estado sólido, né? Ele é metálico. Então, ele é metálico, a solução é cobreada, né? É avermelhada, né? Vou botar aqui, ela é vermelha, tá? Sem reparar na minha letra. Agora, quando esse cobre, ele tá com a solução aquosa, tá? Ele tá solubilizado na forma de íon, tá? Como a gente está vendo aqui, nesse caso aqui é um cátion, a solução, ela fica azul, tá? A mesma coisa que acontece, por exemplo, no nosso sangue. A gente sabe que no centro da hemoglobina tem um átomo de ferro, que é responsável pelo transporte de oxigênio, né, por todo o nosso corpo. Então, o nosso sangue é vermelho por causa do ferro, que está lá no centro da hemoglobina. Agora, tem outros animais, né, tem caranguejos, tem outros animais do fundo do mar, por exemplo, que tem sangue azul. Por quê? Porque eles têm cobre, tá? A função é a mesma, o transporte de oxigênio, mas ao invés de eles terem um ferro, eles têm o cobre no centro dessa molécula, e por isso que eles ficam com esse sangue azul, tá? Mas olha só o que acontece. A reação, tá? A reação modelo, ela tá aqui embaixo. O que se faz aqui? Você pega um prego de ferro, olha que o ferro, ele íntegro, ferro sólido, né? Ele tem essa cor aqui, né? Aqui é um prego de ferro, você pega e coloca dentro de uma solução. Aqui eu não estou falando dele galvanizado. Quando a gente fala que o prego é galvanizado, ele fica com uma cobertura de zinco. Aqui é ferro mesmo, tá? Coloca dentro aqui dessa substância de sulfato de cobre e observa, e aguarda o que rola, o que acontece. E depois de um tempo, o que a gente observa? Ó, a solução, ela deixa de ficar azul e passa a ficar incolor, né? E o prego que fica dentro, ele começa a ficar gordinho, né? E fica vermelho. Mas por que isso está acontecendo? Tem muita gente que acha que isso acontece porque, na verdade, é o ferro que está enferrujando, ele está oxidando, tá? Mas, na verdade, o que acontece? São os íons cobre que estão começando a se depositar na forma de cobre metálico em cima dessa superfície. Por quê? Porque acontece um outro tipo de reação aqui que a gente chama de reação de deslocamento ou simples troca, tá? Eu só vou reescrever essa equação aqui em cima, ela maiorzinha, tá? Só para ficar bem evidente, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho ferro sólido, que é o meu preguinho. Botei ele na minha solução de sulfato de cobre, aquoso, né? E aí, o que aconteceu? O que formou? Bom, esse cobre aqui, ele tá aqui juntinho, mas ele tá na forma catiônica, né? Porque esses caras aqui estão separadinhos. O ferro estava aqui, né? O ferro, ele saiu, então, né, do estado sólido e trocou. Na verdade, houve aqui uma troca, tá? Uma simples troca, que a gente chama. Esse cara foi para cá, tá? E esse veio para cá. Por isso que é uma reação de simples troca, uma reação de deslocamento. Então, aqui, o que eu tenho? Comecei a ter a formação do cobre sólido, que é esse vermelho aqui, mais o sulfato de ferro, né? Então, eu começo a ter depósito de cobre aqui, né? E parte do ferro começa a ir também para a solução, formando a solução aquosa. Tá vendo que só trocou. Uma outra forma de mostrar isso aqui, ó, talvez até seja mais simples, ó, de entender aí de primeira, é assim, ó. Pensa que aqui, ó, eu encontrei esses bonequinhos aqui, eu achei eles bonitinhos. Aqui eu tenho essa substância aqui verde. Olha que ela tá com uma carinha de feliz, né? A substância verde, tá? Ela tá aqui, ó, reagindo com essa substância roxinha. E aí, do lado, eu tenho a outra substância. Imagina que esse cara aqui seja o cobre, o ferro. E o ferro tá ali, né? Ó, como esse cara aqui antes, ele tava aqui. Ele tá infeliz, né? Boquinha para baixo.
E o que acontece? Esse cara aqui, ó, esse amarelinho, ele tem mais afinidade pelo roxinho do que o próprio verde. E aí o que acontece? Eles trocam de lugar, tá? Eles trocam de lugar, até porque ele é mais reativo, troca de lugar, tá? Para formar essa substância aqui, até os dois estão uma carinha de feliz, ó. Vocês estão vendo que o roxinho tá com uma carinha mais feliz ainda, né? Ele só tava assim, né? Uma boquinha, e agora assim ele abriu o sorriso, né? E o outro ficou triste, claro, ficou sozinho. Mas o que acontece? Se trocou porque esse cara aqui ele é mais reativo, tá? Do que o outro, né? Do que o verde, tá? Então, eles simplesmente trocaram de lugar, tá? É o que a gente chama de reação de simples troca. Deixa eu só ver se não tem nada ali. Não, beleza. Ó, e aqui, vocês vão observar nos livros de química, muito comum ter essa tabela aqui de reatividade, tá? A tabela de reatividade, ela vai aumentar, né? Essa seta, então, existe essa sequência de metais, e essa seta, ela vai indo para o lado esquerdo quanto mais reativo é o metal. O que significa o metal ser mais reativo? Ele reagir com mais facilidade. Quanto mais reativo o metal, menos nobre ele é. O que significa isso? Por exemplo, por que a gente usa joias de ouro, de prata, né? Porque esses são metais pouco reativos. Por exemplo, o ouro não vai enferrujar que nem um ferro. Imagina se eu botar um brinco de ferro na minha orelha. Daqui a pouco tá vermelho, daqui a pouco tá manchando a roupa, tá saindo aquele caldo de ferrugem. Então a gente não faz bijuteria com ferro, né? Só se ele tiver misturado com alguma outra coisa. Por exemplo, o aço inox. A gente tem aí o aço inox porque na verdade é o aço. O aço é feito de ferro mais a liga do carbono. Então, isso faz com que ele tenha uma resistência bem maior ao processo oxidativo, à corrosão. Então, ó, o metal mais nobre que a gente tem é o ouro. Depois tem a platina, paládio, né? Aqui tem a prata, depois o cobre, né? A prata, a gente também faz joia com prata, só que a prata já fica pretinha, né? A prata, ela já sofre oxidação. Eu sou uma que eu não posso usar prata porque fica preta rapidinho, né? Então, eu não uso coisa de prata porque tem que ficar limpando. Aí, para fazer limpeza, como é que você faz? Forma aquele óxido em cima dela, aí tem que, sei lá, tu pode usar um abrasivo, pode usar pasta de dente, tem pastas especiais para limpeza de prata, tem aquele lance lá de embrulhar a prata dentro de um papel alumínio e colocar dentro de uma solução de bicarbonato de sódio, também acontece, né? Porque ali é uma reação de oxirredução, né? Ali é uma forma de tentar reverter e depositar um pouco de prata em cima do metal. Então, é isso. Esses aqui, ó, então, quanto mais nobre é o metal, menos ele vai reagir. Lembra lá dos gases nobres? Os gases nobres, eles também não reagem, por isso que eles são nobres. E aqui a gente também tem metais nobres. E nesse caso aqui, o mais nobre de todos é o ouro, né? Pode pingar ácido em cima. Eu tô falando do ouro puro, tá? Ouro puro. Ouro 24 quilates. Tá? O que é um ouro 24 quilates? É um ouro que de 24 gramas de metal, 24 são de ouro, tá? Aí depois tem o ouro 18 quilates, o ouro 12, né? O ouro 12, por exemplo, é a forma mais impura do ouro, né? Desse metal. A gente vê joias, mas é pouco comum, né? Por quê? Porque aí você adiciona de 24 gramas, a medida de quilates é assim, né? De 24 gramas, 12 gramas é de ouro, e o resto é de cobre, de prata e outras substâncias, certo? Então, ó, quanto mais nessa tabela aqui, ó, os metais estiverem para lá, quanto mais para a esquerda, nessa relação aqui, mais reativos eles vão ser. Em contrapartida aqui, ó, a gente tem metais super reativos, por exemplo, sódio. O sódio na água, o lítio, são metais que só de colocar na água, o sódio metálico, ele explode, tá? Porque ele é muito reativo, ele vai dar esses elétrons com muita facilidade, tá? Agora não. Ah, mas vai ter que esperar um pouquinho, tá? Espera um pouco. Tudo bem, gente? Ó, então, essa aqui é uma reação de simples troca. Ó, só trocou. O que eu normalmente eu tenho? Eu tenho uma substância simples de um lado e uma composta do outro. E aí eles trocam de lugar, tá? Tudo bem? Ó, muito horrível, muito sinistro, não, né?
Ó, e aí, o que nós temos aqui, né? Para finalizar, é o último tipo, tá? Já vou parar de incomodar vocês. O último tipo que a gente tem é esse daqui, que são as reações de dupla troca, né? A gente, assim como a gente tem a de simples troca, a gente tem a de dupla troca. E aí, vocês talvez já devem ter feito experimento de ciências, né? Que a gente mergulha o ovo no vinagre, deixa lá uns 2, 3 dias e depois vê que o ovo, a casca dele vai embora, né? A casca dele é consumida, e aí é formada uma película, fica parecendo uma borracha, ele fica bem elástico, assim, fica com uma película bem elástica. E tem uns experimentos bonitos que eles fazem isso e colocam corante junto, aí fica aquele ovo, parece um ovo de borracha, fica meio translúcido, né, porque tira a capa de carbonato de cálcio dele, então ele fica meio translúcido, só fica com a clara ali, né, e essa clara, ela sofre desnaturação, que a gente chama, porque a clara, basicamente, é proteína, né. Para quem gosta aí, né, de academia, de musculação, normalmente os nutricionistas, eles recomendam que a pessoa consuma clara de ovo, porque a clara é riquíssima em proteína. Então, essa proteína ela vai acabar desnaturando, que a gente chama, né, na presença do ácido, e aí formando aí, tipo, esse ovo de borracha. E a tipo de reação que acontece aqui, eu não sei se vocês já fizeram, tem vídeos mostrando também, quando a gente toca o ovo dentro de uma solução com ácido, começa a sair um monte de bolinha, né? E essa bolinha que está saindo é justamente o gás carbônico que está saindo. Por quê? Porque eu tenho aqui a formação do ácido carbônico. Mas antes de falar dessa reação, vamos só dar uma olhadinha aqui. Olha só o que eu fiz. Um bom exemplo dessas reações de dupla troca são as reações de neutralização, né? Lembra que aqui eu tenho um ácido inorgânico, HCl, ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, né? A reação mais simples aí de neutralização que a gente encontra, né, na química. Bom, o que acontece? A reação de neutralização é uma reação de dupla troca, tá? Por quê? Porque olha só para cá, tá vendo que aqui eu repeti, eu só repeti, tá, gente? Eu só copiei. Aqui tem HCl, NeOH, e aqui, setinha produtos, tá? Mas os produtos, eles ainda têm que ser mostrados de uma forma correta. E o que a gente observa? O Na é positivo. Tudo que está na frente da molécula é positivo, lembra? O Na tem uma carga positiva. O que acontece? Ele tem uma atração fenomenal por esse cloro, porque o cloro, ele é negativo. E aí o que acontece? Eles começam a dançar aqui, começa a troca, que a gente chama. Então esse carinha, ele começa a vir para cá, e esse para cá. Esse para cá, e esse para cá. Para cá, E aí, trocou, tá? E aí eu tenho a minha reação de neutralização, com a formação do NaOH e aqui do HOH, que é a mesma coisa que H2O, que é água, tá? Então, tá vendo, Eu só queria mostrar para vocês como é que acontece. Os dois trocam ao mesmo tempo, tá? Eles trocam ao mesmo tempo. Então, olha, se eu sei qual é o sódio aqui, os primeiros íons que trocam, que na verdade é só trocar mesmo, tá? É sempre, só toma cuidado o seguinte, lembra que é sempre a parte positiva com a parte negativa, é a parte positiva de uma molécula com a parte negativa da outra. Lembra que os opostos se atraem. Não vão botar junto coisa negativa ou coisa positiva, que aí não vai dar certo. Tá? Essa atração do sódio com cloro, ela só é assim tão forte porque eles têm cargas opostas, tá? Agora, visualizando isso aqui, acho que a gente consegue olhar para essa reação aqui do ovo, né? Então, olha só, tá vendo que aqui já tá pintadinho de cor diferente também. Aqui eu tenho ácido sulfúrico, H2SO4, mais o carbonato de cálcio, que é a substância que tem presente na casca do ovo. Imagina que esse meu ovo ele esteja mergulhado numa solução de ácido sulfúrico. E aí o que acontece? O cálcio, ele vai interagir com a última parte aqui, com o sulfato, porque o sulfato é a parte negativa, Então, faz essa parte primeiro, viu? Faz essa parte primeiro, eu já sei que vai formar o sulfato de cálcio,
Lembra, ó, sempre quando eu formar a molécula, a parte positiva tem que ir na frente. Ah, mas eu não lembro o que é positivo ou negativo. Vocês têm a tabela de cátions e ânions, qualquer tabela periódica tem, e também tem livros, e dá para baixar na internet também, tá? Uma tabelinha de cátions e ânions, não precisa decorar, é só ir lá e fazer a consulta, tá? E aqui, ó, o que sobrou vai reagir entre si, né? O que sobrou? Se esses dois caras aqui, ó, eles interagiram entre si, tá? Esses dois aqui foram que sobraram, que foi o H2 e CO3. Junta e forma um ácido carbônico. Tá? Então, ó. Deixa eu só ver se... Ó, então, ó, o que eu tenho? No final das contas, o que eu tenho? Eu tenho 4 tipos de reações. 4 tipos, tá? Reação de análise ou de soma, ou de adição, tá? Mesma coisa, vocês vão encontrar do mesmo jeito, tá aqui. Em que, aqui, gente, ó, síntese ou adição, ó, em que esses dois carinhas, eles se juntam para formar uma substância. Aqui, análise ou decomposição, que eu tenho um reagente e forma 2. Deslocamento ou troca simples, ó, A mais BC, trocou, ó, o B trocou, tá vendo com A, formou o AC e o B, e dupla troca quando todo mundo troca, certo? Sempre vai acontecer isso aqui quando eu tiver 2 moléculas, então vocês não vão ter que identificar isso em moléculas muito complexas, tá? É só observar aqui, ó, olhando esse baratinho aqui, ó, olhando esse esquema, esse resumo, vocês conseguem identificar direitinho o que é uma, o que é a outra. Tudo bem, muito sinistro, muito horrível. Eu não sei, bom. Ó, vamos só tentar, falta ainda uns minutinhos aqui para as 4h30. Vamos só tentar, eu botei umas tarjas aqui, só para ver se vocês conseguem identificar, tá? É bem fácil, só tem que praticar, tá? Então, olha só. Olha para essa primeira aqui, ó. Eu tenho o Ca, tá? CaCO3. Ó, eu tenho uma molécula, deu origem a 2. E aí, o que será que é isso? Que será que reação é essa? Será que é uma reação de adição? Que nem essa, ó. É só olhar para cima, só olha para cá e compara com o que está aqui em cima, tá? Mostrando. Ó, é uma molécula, formou 2. E aí, o que vocês acham? Que tipo de reação será essa? Claro, Ana, isso. Claro, não precisa ter dúvida. Isso aí. Muito bem, tá? Tudo bem? Então, a Ana botou ali, né? Certo? Tá vendo, ó? É só comparar aqui com esse resuminho aí em cima. Vamos só ver mais uma aqui, ó. Mais uma não, mas dá para ver aqui, ó, até 5 acho que a gente consegue ver. Olha só. Olha só essa segunda, ó. O nitrogênio, ele interagiu com hidrogênio para formar amônia. Essa aqui é aquela reação famosa lá do Haber-Bosch, né, que vocês vão ver ano que vem, que é a reação de produção da amônia, tá? Amônia é um lance muito usado aí para um monte de coisa, tá? Ó, eu tenho duas que estão formando uma. E aí, o que será que é isso aí? Ai, peraí, botaram no chat ali. Síntese, ó, a Karine botou síntese, tá? Sim, síntese ou adição, tá? Mesma coisa. Então, a Karine já matou aqui para nós, tá? Ok? Show. Síntese ou adição, tá? Olha só essa daqui. Essa outra aqui. Deixa eu até botar uma canetinha aqui, uma outra cor aqui, vermelho. Aqui eu tenho o Ca, tá? O CaO reagindo com H2SO4. Então, eu tenho o óxido de cálcio reagindo com ácido sulfúrico, tá? Olha só o que rolou. Esse cara aqui estava nessa molécula e passou a reagir com o cálcio. E esse oxigênio, tá? Veio para cá, ó. Passou a ocupar o lugar do sulfato. Tá vendo que eles trocaram? Sim? E aí? E essa daí? Dupla troca, tá, Maria? Porque olha aqui, ó, olha só. Eles trocaram, tá vendo? Ó, sempre a dupla troca, para ter sempre a dupla troca, eu tenho que ter moléculas, então, com átomos diferentes, tá vendo? Ó, então aqui, ó,
O oxigênio estava aqui, ó, e quem passou a ocupar o lugar do oxigênio? O sulfato, tá? Eu não sei se esses desenhos que eu fiz em cima atrapalham mais do que ajuda, tá? Vou tentar usar essa caneta aqui, ó. Ó, o cálcio estava aqui, tá? E aí, ó, ele vem e trocou de lugar. Ele trocou de lugar com o hidrogênio. Ele passou a ficar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio trocou com ele também. E eu tenho a formação de dois compostos diferentes. Tá vendo o que aconteceu aqui, ó? É exatamente, tá? Aqui, ó, o que aconteceu aqui. Tudo bem? Gente, olha só. Aqui, ó, se a gente for olhar, deixa eu só reescrever essa reação aqui em cima, tá? Deixa eu só reescrever. Ó, eu tenho Ca, tá? Deixa eu fazer assim com uma canetinha de outra cor, que eu acho que fica mais fácil. Tá? Mais O, mais, tá? Vou escrever ela aqui, ó. H2SO4, tá? Dando origem ao Ca, tá? CaSO4, mais, não deu espaço, vou fazer aqui embaixo, mais o H2O, H2, o oxigênio ficou vermelho, então vou fazer vermelho aqui também. Olha só, tá vendo que aqui o cálcio, ele tá juntinho com o oxigênio. Olha só, confere a reação antes e depois da setinha, tá vendo que aqui ele tá com o oxigênio. Só que aqui ele não tá mais com oxigênio, aqui ele tá com sulfato. Então ele trocou, tá vendo? Ele trocou de lugar com o hidrogênio, tá? E da mesma forma, o oxigênio trocou de lugar com o sulfato, porque esse oxigênio ele não está mais com cálcio, ele está no lugar do sulfato. Então essa daqui é uma dupla troca, tá bom? Ó, beleza, Ana. Talvez, sabe o que dá para fazer? Talvez eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e colocar aqui, ó. Agora eu entendi, professora. É? Tá. E eu vou excluir aqui, dupla troca. E vocês, gente? Tudo. Assim, ó, eu acho que o legal mesmo é fazer o exercício. Eu acho que eu até já deixei ele no SIGA, tá? É esse mesmo tipo de exercício, tá? É um exercício, acho que vai até o J, ali, se eu não me engano, e é só para identificar se é dupla troca para apurar o olhar, certo? Aí eu vou deixar para vocês se divertirem aí para a semana que vem, tá? Ó, olha só essa daqui, ó. Só mais uma, tá? Dá um minutinho para fechar, ó. Olha só. Aqui eu tenho uma substância simples, tá? Eu tenho uma substância simples, tá reagindo aqui com NaBr, tá? Ó, depois, o que eu tenho antes e depois? E aí, gente, faz o comparativo olhando ali com a parte de cima, ó. Ó, aqui, ó, eu tenho cloro, ó, reagindo com NaBr. E aí, o que aconteceu? Aqui, o sódio, ó, o sódio, antes estava com bromo, agora está com cloro. E o bromo ficou sozinho. E aí, isso aqui tá cheirando a quê? O que vocês acham? Deslocamento, isso aí, tá bom? Isso aí. Tá? O deslocamento é assim, normalmente eu vou ter uma que é simples, tá? Uma molécula simples que vai. Então é só praticar, é só ir praticando que aí vocês conseguem observar bem qual é a diferença entre uma e outra. E aí eu vou deixar, viu? Eu vou deixar aqui na. Deixa eu só ver se eu já deixei. Tá? Não deixei ainda, mas eu vou deixar ali no SIG, então, e aí deixo encaminhadinho ali na lista para vocês conseguirem, então, dar uma olhada, tá? É uma lista, não precisa me entregar, já tem um gabarito também para vocês verem ali a resposta, né? Porque é ruim, né, a gente também fazer exercício sem ver a resposta, né? Não dá para saber se fez certo, se fez errado, então eu gosto de botar. Tudo bem, muito sinistro. Tranquilo. Gente, obrigada, tá? Pela presença de vocês. Deixa eu só dar o print aqui, porque isso aqui é importante para mim poder registrar ali. E aí, qualquer coisa, vocês entram em contato comigo, a gente segue se falando, tá bem? Obrigada, viu? Boa tarde aí, bom resto de tarde para vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gurias. Até mais.